Oi, pessoal, chegamos ao módulo 10, onde a gente vai conversar um pouquinho sobre prevenção e combate a incêndio. Na parte de combate a incêndio, nós temos aí os hidrantes, os sprinklers, que são os bicos dispersores, nós temos os extintores e nós temos os sistemas a gás. Vamos começar pelos hidrantes. O que a gente tem que perceber aí? Os hidrantes ficam localizados normalmente na parte comum do prédio, né? Naquela área chamada do core do prédio. Tem a caixa de incêndio, e aí vem a norma. O bombeiro diz que a mangueira tem que atingir até 30 metros do ponto mais extremo do escritório. As mangueiras têm 15, eles permitem a emenda de mais uma mangueira, tá? Pela reforma do código, eles estão permitindo a emenda de mais uma mangueira. Então, 3 mangueiras ainda 45, mas são casos muito específicos. Tá? Usando como parâmetro 30 metros, você tem que entender que quando você pega uma sala livre, completamente aberta, e aí você compartimenta, por exigência do teu projeto, a mangueira tem que fazer o percurso até chegar ao ponto mais extremo. E às vezes ela não atinge os 30 metros. Tem umas especificidades aí de alcance do jato, de 7, 8 metros, mas a mangueira tem que ir a 30. O bombeiro é muito específico em relação a isso. Então, às vezes, você tem que botar uma caixa de incêndio dentro da tua área privativa. Tá? Segunda questão, sprinklers. Você às vezes chega no imóvel, olha para o teto, vê todo iluminado, com fogo e já com os bicozinhos dispersores no local. Tudo pronto para eu entrar. Não, não está. Quando você começa a compartimentar, cada área compartimentada tem que ter um combate nessa área compartimentada. Você vai ter que ter o sprinkler nessa área. Ah, bota um lá. Não, não é um. Depende da área de abrangência de cada bico dispersor, depende das distâncias de parede, tem uma distância mínima. Então, você tem que reformar e tem que reposicionar esses sprinklers. E aí você tem que mexer no forro inteiro. Não tem como, você tem que botar o forro abaixo para fazer o reposicionamento. Tem que ser calculada a tubulação, né? Tem limitações de tubos por alimentação de sprinkler, por número de sprinklers que alimenta. Então isso tudo tem que rever o projeto. O projeto não está pronto. Extintores, tem por classe. Tem vários tipos de extintores de combate. Você tem água, gás carbônico, que é o CO2, você tem pó químico, espuma mecânica, e tem classes, tem 5 classes de abrangência. Cada extintor abrange uma classe. Aí, esses extintores são posicionados em projeto, dentro da sua área, para auxiliar no combate, caso necessário. Por último, tem os gases. Os gases, você tem o FM200, Fire Pro e o gás Novec. Os gases que normalmente são especificados em áreas onde você tem equipamentos, por exemplo, a sua sala do servidor. É um projeto muito específico, tem que ter estanqueidade, porque o fogo não pode entrar, e o gás combate sem danificar o seu equipamento. Sobre o sistema de detecção, tá? A gente tem que entender o que o seu prédio propicia. Tá? Se no prédio existe já embarcado um sistema central de controle de detecção de fumaça, você vai ter que botar na sua área privada o sistema de detecção e aí linkado com laços específicos, linkado ao sistema central do prédio. Você não precisa ter uma central. Tá? Você liga a central do prédio. Tá? Se o prédio não tiver, depende da análise do corpo de bombeiro. Nós já tivemos casos em que o corpo de bombeiro exigiu que a gente colocasse um sistema de detecção num prédio que não tinha central. Então aí a central fica na sua própria área privativa, tá? E você distribui os detectores pelo seu andar, pelo seu escritório, contemplando a norma, espaçamentos, localizações, etc. E tal. Você pode ter um sistema de detecção convencional ou endereçável. O convencional é aquele que pega por zoneamento. Você pega uma área grande, tem vários detectores, e aponta lá na central que aquela zona, aquele zoneamento está com um sinistro. O brigadista vai direto lá. O endereçável tem um laço específico para cada cômodo que assim, caso você assim deseje. Então, por exemplo, sala do diretor tem um laço. Sala do gerente tem um laço. E aí ele aponta na central aonde está o sinistro. Quer dizer, o brigadista já vai naquela área específica. O tipo de detectores que nós temos de fumaça, térmico, gás e chama. No escritório você provavelmente vai usar o de fumaça nas áreas comuns e um específico, um térmico, provavelmente na área da copa, por exemplo. Porque aí se você está cozinhando e sai uma fumaça, ele vai alarmar e não é necessário. Tá? Mais uma vez, existe uma regra, existe uma norma em que você tem que posicionar e espaçar os detectores e cada ambiente compartimentado tem que ter um ponto de detecção. Okay? Bom, nós vamos conversar agora sobre sinalização e rota de fuga. Tá?
Mas antes da sinalização em rota de fuga, eu queria lembrar, eu esqueci de mencionar, que áreas molhadas não precisam ter bicos dispersores, sprinklers, tá? E os banheiros também não precisam ter deteção. Bom, sinalização e rota de fuga. Sinalização, tem a sinalização dos equipamentos de combate a incêndio, os extintores, os hidrantes. Rota de fuga é a orientação de fuga com placas sinalizadoras. Associa-se a isso aí a iluminação de emergência, que é na queda e na falta de luz no momento de um sinistro, de um incêndio. Essas luzes são acionadas para orientar a rota de fuga e para que se visualize as placas quando não são iluminadas, orientando essa rota de fuga. Tá? Uma última questão é o bombeiro hoje em dia, o corpo de bombeiros hoje em dia está exigindo um memorial descritivo dos materiais de acabamento. Ele faz uma análise sobre os índices de propagação de incêndio, de fogo, de emissão de gases e emissão de fumaça. Tá? Tem uma norma, uma NBR específica, que é a 9442, que é índice de propagação de chamas, e eles fazem essa análise na análise do projeto. Okay? Próximo módulo, o módulo 11, o penúltimo do nosso roteiro, nós vamos conversar um pouquinho sobre gerenciamento, tá? Explicar a importância de um gestor, uma pessoa com esse conhecimento de gestão no seu processo, o quanto isso facilita e traz valor agregado ao seu processo, tá ok? Um abraço a todos e até lá.